Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, tempo de reflexão e também de inspiração para a sua vida. Fique aí comigo, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero! Olá, voltei. Graça e paz. Hoje, o nosso tema da palavra oportuna é: a fé nos encoraja ao crescimento espiritual. E o texto que nós vamos refletir está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 ao 11. Nos acompanhe. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então esse texto de Pedro, apóstolo Pedro que escreveu, ele está aqui trazendo um encorajamento à igreja que está em perseguição, né? Os irmãos e irmãs que estão distantes da sua terra, que estão em perseguição, vivendo contra ameaças de heresia, contra falsos profetas. E ele traz não só encorajamento nessa segunda carta dele aqui, mas também traz alerta, né? Ele está trazendo aqui um alerta contra essas questões de heresia, de falso profeta, que estavam penetrando isso dentro da igreja, né? Então, o propósito dessa epístola é alertar, então, a igreja acerca dos falsos profetas e de que o conhecimento, olha só, além de alertar sobre os falsos profetas, as heresias, ele também está falando que o conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra essas falsas doutrinas e também contra toda vida imoral. Olha só que importante essa carta, né? Então, Pedro ensina que a vida cristã, ela exige empenho, dedicação, esforço. Então, a gente vai perceber que ele está falando claramente aqui para mim e para você que a fé precisa de um empenho, né? Eu posso perguntar, a fé é suficiente para a sua salvação? Talvez você diria que sim, mas ela precisa vir acompanhada. E ele então fala, você precisa então ter empenho, dedicação, esforço, diligência, disciplina espiritual para que você possa então alcançar a salvação. Paulo vai dizer que ela deve ser desenvolvida, está lá em Filipenses capítulo 2:12, que ela deve ser desenvolvida a nossa salvação, né? Então a falta de conhecimento de Deus é algo ruim, certo? A falta de crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual. Então nós devemos crer que a palavra que está aqui bem clara é que o conhecimento de Cristo vai nos dar uma fortaleza, vai nos fortalecer
contra as ameaças da falsa doutrina, contra os falsos profetas, e além disso, né, vai nos dar força, vai nos dar condições, né, de conhecermos completamente Cristo, para que lutamos contra essa doutrina e também com uma vida imoral, para viver a vida de acordo com a palavra de Deus, né? Então, a primeira parte desse texto, que ele se divide em 3, fala da parte que Deus já fez, o que Deus já fez por mim e por você, né? Com a salvação, que está nos versículos 3 e 4, que ele diz, né, que pelo poder de Deus, todas as coisas, olha, ele está falando que todas as coisas foram concedidas a cada um de nós, que nos conduzem, né, a vida e a piedade pelo pleno conhecimento. Ele está falando, ó, pelo conhecer de Deus, você tem um poder sobre você. Que Deus já fez. Que Deus já fez a sua parte. Que Ele já deu para nós o seu Espírito no nascer de novo de uma nova vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está à disposição da igreja, de todos nós, né? Então, toda provisão para uma vida piedosa e santa vem de Deus. Deus já nos providenciou. Nós precisamos, então, nos apropriar dessa provisão divina na medida em que nós passamos a conhecê-lo. Conhecer plenamente a Cristo é algo importante. Conheça Deus de verdade. Foi uma fala muito presente na pregação de domingo. Conheça Deus de verdade. Por que nós estamos falando isso? Porque tem pessoas que não conhecem a Deus, acham que só a fé é suficiente. E Pedro está alertando a igreja, olha, fé sem algumas qualidades que nós vamos já ver aqui, né? Ela é como Tiago diz, sem obras ela é morta. Acaba sendo uma fé morta e a gente não vai conseguir a caminhada cristã. Então nós temos aqui preciosas, grandes promessas de Deus aqui relatadas nesse primeiro ponto. Que Deus fez promessa e Ele cumpriu. Promessa de nos salvar, de nos resgatar através de Jesus Cristo, que se deu por amor a cada um de nós e Ele nos resgatou. Então aquele que fez promessa, Ele é fiel para cumprir cada uma delas, né? E Ele vai falar que nós somos filhos por natureza. Olha só, nascemos da água e do Espírito, recebemos uma nova natureza e um novo coração. Ele vai falar aqui, né, que nós somos participantes da natureza divina. Que coisa maravilhosa, né? Então a natureza determina o nosso comportamento. Então, se você tem a natureza divina, o seu comportamento não pode ser diferente da sua natureza. É algo importante. Se a natureza determina o comportamento, e se temos dentro de nós a natureza de Deus, então devemos ansiar por aquilo que é puro e santo, porque Deus já fez a sua parte. Amém? E agora, a segunda parte, ele vai falar que é a parte que nós devemos ser desenvolvidos, desenvolvendo, né, uma musculatura espiritual, termos músculos espirituais para que nós possamos vencer. E aí ele então vai falar, ensinar a igreja que a vida cristã exige empenho, dedicação, diligência, esforço, né? E a primeira coisa que ele fala é sobre a fé, que ela deve ser associada à virtude. Olha só, a fé ela tem que ser acompanhada, né? E nós vamos ver aqui 7 elementos, 7 situações aqui que a fé deve ser acompanhada para que a nossa vida cristã seja completa e plena no Senhor. A primeira que ele fala que a fé, né, está no versículos agora de 5 ao 7, que a fé ela está associada, né? Algumas versões falam que a fé, acrescente a fé, e ele fala que nós devemos concentrar todos os nossos esforços, né, para que acrescente a fé, associe a fé à virtude. A virtude de Deus, a bondade de Deus, que é isso, né? E aí também, ele vai falar outra, quando diz que a virtude deve ser associada ao conhecimento. E esse conhecimento aqui no original é um conhecimento de um relacionamento profundo. Eu conheço Deus como um conhecer de um casal para um casal, né, da esposa para o esposo. Um conhecimento relacional, certo? E nós, então, precisamos ter um relacionamento correto com Deus para que nós possamos viver tudo isso, né? Depois ele vai continuar falando, né, que o conhecimento deve ser associado ao domínio próprio. Eu pergunto, você tem domínio próprio? Certo? Quem te domina? Quem que está nos dominando? Significa o quê? Que eu tenho autocontrole. E esse autocontrole é fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5:23. Não é esforço da carne.
é algo do espírito. Domínio próprio se controlar as paixões, controlar as coisas que vêm sobre nós, ao invés de sermos controlados por ela. Quem te controla? As paixões do mundo? O celular? As coisas desse mundo? Ou você tem autocontrole sobre ela? Você controla elas. Então depois ele vai falar que o domínio próprio deve ser associado à perseverança. Perseverança significa que uma paciência, uma paz, não fora das circunstâncias difíceis. Você tem paz, você tem aqui uma situação tranquila, paciente, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Depois, a perseverança deve ser associada à piedade. Piedade é uma virtude que nós devemos ter, que descreve o nosso relacionamento certo com Deus. A gente pode falar que uma pessoa piedosa é uma pessoa de oração, é uma pessoa que jejua, que lê a palavra, uma pessoa que está na igreja, que cumpre mesmo ali o seu tempo com Deus, certinho. Mas a coisa mais importante para quem tem piedade é aquela pessoa que tem um relacionamento certo com Deus. Se você tem um relacionamento certo com Deus, você vai ser um homem de oração, uma mulher de oração, vai se jejuar, vai ler a palavra, vai cumprir toda a piedade, E aí, então, depois, a piedade deve ser associada à fraternidade. A fraternidade aqui que ele fala é algo aqui de um amor entre irmãos de sangue, amizade plena, verdadeira, Ele está falando nesse sentido que a gente deve associar isso à nossa fé, tá? E, por último, ele vai falar sobre a fraternidade que deve ser associada ao amor. Esse amor aqui, ele está falando do amor ágape. O amor sacrificial incondicional, o mesmo amor que demonstrado por Jesus na cruz, E quais são as implicações? Que é a segunda e terceira parte, na verdade, não a segunda e terceira. As implicações práticas disso, Então, nos versículos de 8 a 11, ele vai falar, sobre os degraus do crescimento espiritual. Pedro mostra que há implicações práticas desse crescimento que nós precisamos. Não basta ter luz na cabeça, é preciso ter fogo no coração, obras, certo? Que abençoam o próximo e glorifiquem a Deus. Então, um crente que é estagnado, uma pessoa estagnada, não tem discernimento espiritual, certo? Sua visão é embaraçada e turva. Ele vai dizer aqui, no versículo 8 em diante, Ele vai trazer aqui que essas qualidades devem estar presentes em nossas vidas. Quais qualidades que ele está falando? As que nós acabamos de ver. Eu não posso apenas ter fé. Eu preciso acrescentar algo, qualidades. São 7 qualidades que nós vimos aqui, você pode acompanhar na palavra, que elas devem estar presentes e elas devem estar aumentando cada vez mais, porque se elas estiverem presentes e aumentando, você não será inativo na obra de Deus. Você não será infrutífero na obra de Deus. Você será um homem presente, uma mulher presente, uma pessoa ativa que dá frutos para Deus. Tem obras de frutificação para a obra de Deus também, E isso tudo pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai falar, E ele fala então que aquele que não tem essas coisas, olha só, é uma pessoa cega. E a cegueira que ele está falando aqui não é uma cegueira literalmente cego, que nasceu cego, não enxerga nada. Não, é uma pessoa míope espiritual. Que não enxerga nada perto. Ele vai falar isso, Que só enxerga aquilo que está perto. Na verdade, o que está perto. Longe, ele não consegue enxergar nada, não consegue nada. É um míope espiritual, certo? Então, 2 resultados, ele vai fechar aqui, os versículos 10 e 11, Ele vai fechando, então, aqui, que há 2 resultados com tudo isso. Ele vai falar que nós não vamos tropeçar, Ele vai falar isso aqui, no versículo 10, porque fazendo assim, jamais vocês vão tropeçar em nada. E outra coisa, e tudo isso, nós vivendo isso, tendo essas qualidades, fé e essas qualidades, ela vai também nos trazer a entrada, suprir a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então eu te pergunto, você conhece o Senhor? Você tem fé? A sua fé é suficiente para a sua salvação? A fé não é suficiente. Você não pode viver só apenas na fé. Você precisa associar, você precisa trazer, você precisa colocar essas questões dentro de você, trazer, acrescentar a fé
muitas outras coisas que fazem parte, são qualidades que fazem parte da vida do cristão, da vida daquele que realmente pratica a obra de Deus, né? Então, conheça Deus de verdade. Conheça Deus, tenha um relacionamento correto com Deus, porque isso é que é uma verdadeira piedade. É ter um conhecimento correto com Deus. Um relacionamento correto com Deus. É conhecê-lo de verdade. Conheça o Senhor de verdade. A fé te encoraja. Então, você tem esse encorajamento. Deus já colocou todas as condições. Você é rico. Você é um homem ou mulher rico da palavra e do conhecimento de Cristo. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 1:5, se eu não me engano. Que nós temos uma riqueza, que é a palavra de Deus em nós, e que também foi colocada em nós, e que essa palavra, né, ela também vem acompanhada do conhecimento do Senhor. O conhecimento do Senhor é importante, te faz crescer, te faz avançar, te faz viver coisas sobrenaturais e poderosas. Amém? Deus te abençoe com essa palavra. Quero orar com você nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra oportuna e que essa palavra que é oportuna nesse tempo, Pai. Estamos vivendo, Pai, com tantas perseguições, tantas heresias, tantas situações de falsos profetas, tanto engano, tantas coisas que têm acontecido, Pai, que nós precisamos mesmo conhecer Deus de verdade. Eu oro por esta casa, por essa família, por esse irmão, por essa irmã, para que essas pessoas conheçam Deus de verdade e associem, acrescentem a sua fé, qualidades que nós conhecemos agora e passamos a conhecer, se ainda não conhecíamos, da palavra do Senhor, para que nós possamos avançar, que nós tenhamos um relacionamento correto com o Senhor, porque isso vai nos levar a uma piedade verdadeira. Pai, eu oro e peço a tua bênção sobre cada pessoa que está nesse momento ouvindo essa palavra oportuna, e peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima palavra oportuna.